Em nome do Pai, em nome do Filho. Da Lei Estadual 16987 de 2011. Tem discussão? Aprovado. Obrigado. Senhor presidente, fazendo processo 30.293.918, município de Cerro Azul, é uma analogia, um processo parecido com o processo do qual o nobre conselheiro Durval Matos do Amaral acabou de trazer. Primeiro eu quero fazer um início, também uma analogia, onde nós estamos vivendo aqui um momento de, creio eu, de atualização da cultura paranaense. Nós temos que agradecer muito o passado. É graças a ele que todos nós temos, estamos e nos estruturamos. Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, nosso presidente. Porém, por isso mesmo não podemos culpar os nossos poucos agentes públicos que se equivocaram e sujaram. E por isso, doutora Valéria, o CNJ, em loco, haja vista o ministro Luiz Felipe Salomão, pessoalmente, está na nossa terra, corregedor, para lavar a sujeira da Lava Jato. Porque a grande maioria, a enorme maioria dos agentes públicos, obviamente, por isso nós estamos aqui, buscam atualizar, buscam equilibrar para que a maioria esmagadora possam trabalhar com tranquilidade, com serenidade e dar paz social àqueles que estão na ponta e que tenham tranquilidade absoluta em exercer suas funções na ponta. E para isso, com muita serenidade, no órgão social, creio eu, que é a nossa função, trazer de forma clara e objetiva e entendível, com, pelo menos da minha parte, talvez até por incapacidade, pouco juridiquês, a forma de que aqueles que administram levem com paz o que a população precisa. Então, diante dessa abertura nesse voto, eu quero trazer aqui o voto 30.293.918, município de Cerro Azul, o acordo do parecer prévio 9618 da segunda Câmara, porque foi recomendado a irregularidade das contas do Poder Executivo do município, referente ao exercício financeiro de 14, de responsabilidade de Claudinei Brás. Essa decisão, por intermédio do advogado, o ex-gestor, ele interpôs um recurso de revista alegando nulidade
da decisão por ausência de intimação válida do recorrente, pois o respectivo ofício encaminhado para o exercício do contraditório na fase da instrução processual antecedente à emissão do acordo do parecer prévio, foi encaminhado para a rua Marechal Floriano Peixoto, sem número, Cerro Azul, Paraná, CEP tal. Alegou o recorrente que tal endereço não é e nunca foi o seu endereço de correspondência, mas de um primo. Afirmou que, abre aspas, o endereço residencial do recorrente sempre foi o mesmo, qual seja, Avenida Getúlio Vargas, 13, Centro, tal. Pelo acórdão número 72121 do Pleno de Relatoria do conselheiro, nosso presidente Fernando Augusto Melo Guimarães, o recurso foi conhecido, mas negado o seu provimento. Entretanto, a decisão determinou o retorno dos autos ao relator para análise de possível ocorrência de litigância de má-fé diante da juntada da procuração com um endereço contestado pelo recorrente, mas para o qual havia sido encaminhado o ofício de intimação à Rua Marechal Floriano Peixoto, sem número, Cerro Azul. Intimado para apresentar sua defesa por intermédio do despacho 45521 ao gabinete do nobre conselheiro Fernando. O senhor Claudinei Braz, em síntese, alegou o seguinte, abre aspas, conselheiro Durval. Quanto ao fato de o endereço constar na procuração, necessário esclarecer que, em razão de o referido endereço constar na peça processual que for entregue para ser contestada, foi copiado, por equívoco, na procuração do recorrente, o mesmo endereço, o que foi prontamente corrigido. Conforme destacado na própria decisão, houve um lapso temporal de apenas 4 dias entre a juntada da procuração com a informação incorreta. 23 de abril de 2018, a petição informando o endereço correto, 27 de abril de 18, de forma que não gerou qualquer prejuízo processual, doutora Valéria. Fecha aspas. A Coordenadoria de Gestão Municipal esclareceu que, em razão de o recorrente não exercer mais o cargo de prefeito, também foram realizadas comunicações eletrônicas ao interessado. A Coordenadoria de Gestão Municipal esclareceu que, em razão de o recorrente não exercer mais cargo de prefeito, também foram realizadas comunicações eletrônicas ao interessado. Acrescentou que, veja bem, conselheiro Maurício Requião, a Coordenadoria de Gestão Municipal, abre aspas, é possível inferir ainda das manifestações do recorrente que seus atos não se trata de um mero equívoco. A Coordenadoria de Gestão Municipal já está acusando. É possível inferir ainda das manifestações do recorrente que seus atos não se trata de um mero equívoco, mas sim de uma estratégia ou tese de defesa, optando por arguir uma nulidade processual, sem qualquer embasamento, apenas com o intuito de protelar os presentes autos. Fecha aspas. E conclui que, abre aspas, a Coordenadoria de Gestão Municipal, conselheiro Fernando Guimarães, ela agora é acusadora. Ela está aqui no plenário, ela está no Ministério Público. É isso?
Os atos praticados pelo recorrente se enquadram em definição legal, litigância de má-fé, respaldo pelo regimento interno desta Corte de Contas, pelo Código de Processo Civil, por parte do recorrente, o que é passível de aplicação de multa prevista no artigo 37, 4H da Lei Orgânica desta Corte de Contas. No entanto, ante ao trânsito em julgado dos autos, entende-se que as sanções já aplicadas são suficientes por causa de 4 dias, Durval. Conselheiro Durval Amaral. O Ministério Público de Contas corroborou parcialmente a manifestação da Coordenadoria de Gestão Municipal, expondo que é evidente a tentativa de protelar injustificadamente o processo de prestação de contas, dada a alegação infundada em nulidade. Em conclusão, manifestou-se do seguinte sentido: ainda que o acórdão que decidiu o recurso de revista tenha transitado em julgado e não seja processualmente passível acrescentar a sanção de multa por litigância de má-fé, cabe prolação de nova decisão, a fim de que haja aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso 4º, a linha H, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, ao senhor Claudinei Braz, solidariamente ao seu procurador, nos termos do artigo 32, parágrafo único do Estatuto da Advocacia, por força do artigo 338-A3 do Regimento Interno, o processo foi a mim redistribuído. Esse é o relatório. Com muita tranquilidade, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Senhor presidente, a decisão proferida por intermédio do acórdão 72121, Tribunal Pleno, determinou que os autos retornassem para análise mais acurada de possível ocorrência de litigância de má-fé nos termos assim aduzidos. Eu tenho para mim que o simples fato de constar da procuração outorgada ao seu advogado o mesmo endereço para o qual a intimação for encaminhada ao então recorrente, senhor Claudinei Braz, decorre mesmo de um erro, de um mero equívoco. Um mero equívoco. Foi um preenchimento de um documento, conforme alegado. Ou aqui ninguém nunca errou. 4 dias. 4 dias, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares. Mas queriam pregá-lo na cruz. 4 dias, conselheiro Durval Amaral. Agora se imagine se pega o homem flagrante. Se pega com dinheiro na cueca. Ou se plantam alguma coisa nele. Ou se armam uma conversa. Ou se tiram uma foto dele no triplex. Aí o Moro já condenava o paladino da justiça. Porque a capital do estado do Paraná, ela virou paladino da justiça. Então, é isso que eu fiz o início. Que nós viramos paladino da justiça agora. Um equívoco, conselheiro Agostinho Zucchi. E Vossa Excelência sabe o que é ser injustiçado. Graças a Deus, passou ileso. Mas foi prefeito, foi deputado. Apanhou, mas passou ileso. 4 dias de equívoco. E aqui, a Coordenadoria de Gestão Municipal, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, diz que o homem é... Porque vocês não sabem o que significa isso. Para quem não tem culpa. Para quem não tem culpa e tem honra. Então está na hora dos nossos técnicos começarem a entender que não se pode escrever ao léu. Eu não me canso de falar que processo e papel são pessoas, são famílias. E eu quero saber se quem escreveu isso aqui nunca errou. Nunca errou por 4 dias.
Se os técnicos aqui não enterraram por 4 dias. Porque está na hora, né? Eu falo mansinho, mas está na hora de falar um pouco mais alto. Chega de criminalizar o agente público. Hoje, eu pedi para o Flávio, diretor aqui de Recursos Humanos, tirar o meu endereço. Porque eu estava como residente em Matinhos, porque eu ia morar em Matinhos. Mas a estrada está perigosa, eu fiquei morando aqui, na capital. Porque daqui a pouco vão me condenar porque eu moro em Matinhos. Mas eu estou morando em Curitiba. Sim, porque não conseguiram me condenar em 295 medidas postas e interpostas. Eu me defendi quando eu fui cassado na OAB, depois de 9 anos, a ordem viu que eu estava certo. Porque a ordem, ela é uma instituição séria. Não conseguiram me condenar em 2º grau no Tribunal de Justiça, né? Tanto no cível quanto no crime. Não conseguiram me condenar aqui no Tribunal de Contas, por lavra do brilhante conselheiro Ives Linhares. Aliás, esse voto foi incrível, porque o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha fez um estudo brilhante. Ele foi ver até um processo que eu respondia no TCU, que me acusaram em 2000, ele foi fazer um estudo que ele achou em 2013. Porque todo mundo não entende como é que eu respondi 295. Lógico, STJ, Supremo, TCU, TRF4. O conselheiro Bonilha sabe, 95 processos no TRE, quando Vossa Excelência advogava contrário a mim. Brilhante. Então dá 295, é lógico que dá. Uma vida. Chega de criminalizar. Em duplo pro réu. Não 4 dias. Então é isso. É isso. Então, continuando o voto. Para não ser mais cansativo. Porque cansativo é se defender. Não escutar. Como vossas excelências precisavam escutar. Vossas senhorias. Vossos técnicos. Vossos diretores. De fato, observo que a única tese da petição recursal apresentada pelo senhor Claudinei Braz consistiu na alegação de seu endereço não ser aquele da rua Marechal Floriano Peixoto. Tanto que anexou a petição documento que comprovaria o seu endereço correto. Avenida Getúlio Vargas, senhor presidente Fernando Augusto Melo Guimarães, responsável pelo processo. Número 13, Serra Azul. Você está pedindo explicação para mim? Ou só Não, estou votando. Então Estou votando. Então Posso? tá bom, pode. Obrigado. Número 13, Serra Azul. Além disso, e aliás, e Vossa Excelência como presidente é responsável pelas diretorias. Além disso, e depois tem mais, assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a mera interposição de recurso prevista em lei não implica litigância de má-fé, conselheiro Ives Linhares. Por sua vez, o erro humano não pode configurar ato de litigância de má-fé, pois a boa-fé se presume, a má-fé deve ser provada. Nesse sentido, a decisão proferida pelo desembargador federal do trabalho, Rafael Edson Pugliese Ribeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, abre aspas, 2.4. O equívoco do senhor magistrado não é, evidentemente, uma fé, como também não pode cair na classificação geral da má-fé. Os eventos da falibilidade humana. As pessoas cometem erros, inclusive as autoridades constituídas. E muito melhor convém a grandeza da instituição, a sua serenidade em compreender os erros de consequências inexpressivas, do que se agigantar na desproporção
das críticas, conselheiro Ivan Bonilha. A nobreza da instituição não se conquista pela construção do medo, ou por rigor excessivo e desproporcional nos eventos dos processos, conselheiro Durval Amaral. Mas calham a imagem da instituição, a compreensão, a tolerância e o respeito. O senhor magistrado de primeiro grau classifica que houve erro da entidade sindical, abre aspas, incluído indevidamente na execução dos autos principais por erro da embargada. O erro não pode ser má-fé. Os agentes do erro, no sentido de equívocos, são qualquer pessoa, inclusive os agentes públicos. Os agentes da litigância de má-fé são os poucos que se atrevem a proceder pelo embuste, pela dissimulação, pela deslealdade, pelo atentado por qualquer conduta, enfim, que se afaste da retidão ética. Quem erra não fere a ética. Já a formulação de requerimentos infundados, que não se confundem com, abre aspas, incidentes manifestamente infundados, também não é má-fé. O caráter de ser o requerimento fundado ou infundado não pertence ao requerimento, mas à decisão que afirmará uma coisa ou outra, doutora Valéria. Por outro viés, tenho para mim que eventual ocorrência da prática de ato que possa configurar litigância de má-fé deve ser apurado e decidido no próprio processo e ao tempo da decisão, sob pena de violação do artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicado supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, de acordo com o artigo 15 daquele mesmo Código Processual. De acordo com o artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução. Daí porque o artigo 81 caput do mesmo Código do Processo estabelece que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocacícios e com todas as despesas que efetuou. Portanto, senhor presidente, o trânsito em julgado da decisão impede a aplicação ex officio de qualquer sanção à parte decorrente dos atos vinculados àquele processo. Peço perdão à forma do relato, mas, obviamente, ele se confunde com tamanha desumanidade da qual nós somos vítimas e não nos vitimizamos. Estamos aqui para desfazer a cultura da qual nós fomos educados, porque essa educação não foi certa, mas foi a que nós tivemos. E acho que nós estamos aqui apenas para atualizar, não para condenar quem nos educou de forma equivocada, apenas agradecer. Agradecer que nós estamos atualizando, nós estamos equilibrando, nós estamos harmonizando. Dizer que as instituições funcionam, porque se não funcionassem as instituições, nós não teríamos tido essa oportunidade de saber a realidade. E uma minoria se contaminou, e uma grande maioria nos defendeu. Por isso que as instituições funcionam, que a OAB é nobre, que o Supremo é grande, é independente, que o STJ está atento, que o Ministério Público percebeu, que as denúncias anônimas são uma verdadeira aberração, que o Tribunal de Contas do Paraná está de parabéns, que essa gestão está funcionando, está atualizando, tanto é que é um dos primeiros tribunais que permanece
firme, sólido, sem aceitar as denúncias anônimas, as denúncias que assolavam, que aterrorizavam os municípios. E eu quero dizer, conselheiro Fernando, que eu sou assim muito grato pela forma como venho sendo tratado e que, por isso, me penalizo muitas vezes da forma como, eventualmente, porque se forem ver os meus votos, eu busco a serenidade e o equilíbrio. Porém, quando vejo que antecipadamente vinha um voto exatamente ao contrário, me permita, conselheiro Durval, peço perdão, mas é que o voto de Vossa Excelência tinha vindo de uma forma totalmente ao contrário. E aí, obviamente, todos nós somos humanos, né? E eu não escondo a sinceridade, a franqueza e a humildade. Então, de antemão, antes de apertar o botão, né, de fazer o voto, eu peço perdão pela emoção, mas ela já vem com o perdão e com a devida explicação. Né? Vossa Excelência sabe o quanto eu lhe respeito, lhe admiro e o quanto aprendo com Vossa Excelência. São Francisco de Assis, dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Dessa forma, eu voto pela ausência da prática do ato de litigância de má-fé. Essa discussão, voto com o conselheiro relator. Está aprovado. Senhor presidente, mais uma vez, pedindo desculpa por qualquer excesso, eu agradeço a oportunidade e a bênção de Deus por estar aqui. A presidência agradece a Vossa Excelência. Antes de passar a prova ao conselheiro Luiz, a Vossa Excelência tem todo o direito de relatar da forma enfática, emotiva, como quiser, como acha que é conveniente. Isso não há nenhuma reparo. Mas eu só quero afirmar a Vossa Excelência que eu tenho o maior cuidado com as instruções dos processos. Eu li os pareceres, inclusive do Ministério Público, até porque foi uma decisão de um acordo meu, ou seja, para apurar eventual. Não houve prejuízo acusatório, houve uma manifestação técnica, eu não vi com excesso, eu estou falando no contexto, já está votado, né, é porque você falou que eu tenho a responsabilidade da condução dos processos, né, das unidades, com o presidente, como Vossa Excelência também teve, e aliás, esse também foi em 2022, não foi nessa data, mas o princípio é o mesmo, faria da mesma coisa. Eu acho que a liberdade funcional dos servidores, quando não há violação à ética, um juízo de valor sobre as provas e indícios, não merece uma reprimenda, na minha opinião. Então, discordando respeitosamente de Vossa Excelência, eu zelo pela condução, mas até o uso da autonomia dos técnicos, inclusive dentro da inspetoria também, sempre foi assegurada, mas com limites. Não vi aqui excesso de limites, pode ter um juízo errado de valoração, que foi o voto de Vossa Excelência, e que o plenário acolheu, né? O voto, a valoração dos indícios, tanto apontados pelo Ministério Público como pela unidade técnica, não foi acolhido pelo plenário de Vossa Excelência. Então, isso faz parte, né, do funcionamento do tribunal. Então, eu estou preocupado, mas, de qualquer forma, os técnicos, nesse processo, não vieram com tanto excesso, né, ou seja, um juízo de valor. Agora, se tiver excesso em outras manifestações, até a própria corregedoria também será chamada a se manifestar. E errar, todos nós erramos, eu também errei, todo mundo erra, isso é normal. Mas aqui foi uma valoração equivocada que Vossa Excelência não acolheu e o plenário também não. Então é só esclarecimento que faça a Vossa Excelência. Fala, hora, senhor presidente. Eu não estava esperando essa tréplica, senhor presidente. Sabe que eu sou oriundo da política e participei de debate, e se Vossa Excelência não falasse isso, eu ia ficar quieto. Mas eu acreditei que Vossa Excelência ia falar, então eu já trouxe a tréplica. A CGM, assim que funciona, Sérgio. A CGM, porque como eu, infelizmente, eu fui até muito, na época, eu tive, assim, muita pressão, mas pressão aqui não pega, como eu falei. E a gente sabe o que é administrar uma casa, né? Vossa Excelência está pela segunda vez aí. Como disse o conselheiro Durval Amaral, eu até... Como eu disse, eu aprendo muito com o conselheiro, aprendo muito com todos, né? Porque eu creio aqui que eu só sei que eu não sei. E na posse, o conselheiro Durval, ele até falou
que como as pessoas gostam de retornar. Isso me chamou a atenção, conselheiro Durval. E aqui, conselheiro Fernando, me chamou a atenção, eu recebi uma advogada agora há pouco, eu até pedi para o conselheiro Maurício Requião se ele teria interesse em devolver um processo que estava no virtual para o presencial, que eu vou trazer para a discussão, que a CGM, com todo o respeito e admiração que eu tenho, ela deu um despacho favorável, ela mudou um entendimento drasticamente, entendimento de Câmara, de Pleno, simplesmente entendendo a coordenadoria que a contratação de serviços de plantões médicos, ela não está dando segurança jurídica na questão, se posicionou contrariamente a um posicionamento anterior. Então, eu não vou, obviamente, trazer uma discussão aqui sem o processo. Obviamente, eu não vou cometer este absurdo, essa situação teratológica. Porém, como Vossa Excelência tocou nesse assunto, eu quero deixar claro que eu já estava aqui, eu não ia falar nada, mas eu trouxe, porque eu quero dizer a Vossa Excelência que tudo que eu trago para esse pleno, eu trago com materialidade. Porque, como eu já disse e vou repetir, eu sou uma pessoa que tive 3 décadas me defendendo. São 295 arquivamentos. Então, eu digo a Vossa Excelência, aqui, que não posso mais me calar diante de tantas situações que vêm em desencontro à realidade e encontro à minha realidade. E por isso, mais uma vez, eu peço desculpas a forma como eu posso estar verbalizando, porém, eu estou enfatizando. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Imagina, presidente, agradeço a Vossa Excelência, tem a palavra com o conselheiro Luiz Neves.